Boa tarde a todos, mais uma vez. Estamos de volta com o nosso grupo, Interface Tempo, Causalidade e Livre-Arbítrio, e a gente está já concluindo o livro que a gente vem trabalhando, Powers, Time and Free Will. Eu vou tratar hoje do capítulo 10 e do capítulo 12, e são mais ou menos semelhantes, mas apresentam soluções distintas para o problema do como compatibilizar o livre-arbítrio no mundo determinista. Então, o primeiro capítulo que a gente vai tratar é o do Andreas Rüttmann, que ele fala o problema da liberdade radical. Eu não sei se vocês leram o capítulo, ele é denso, mas ele se repete um pouco. E ao montar os slides, eu vi realmente que vai ficar um pouco repetido, mas aí consolida os conceitos, né? Então, a ideia, basicamente, é ver em que medida o compatibilismo rumiano é uma opção viável no debate sobre o livre-arbítrio, já que tem o problema da liberdade radical, que está relacionado com o argumento da consequência. Então, eu não sei se vocês lembram, em capítulos anteriores, a gente falou justamente o que é a concepção rumiana das leis naturais, que se contrapõe à concepção não humeana. Isso é uma homenagem a David Hume, mas com base na concepção de Hume, mas é uma pós-Hume, né? De certo modo. É uma ideia até que ponto as leis naturais são fundamentais e se baseiam em estruturas metafísicas modais realmente robustas. Então, a ideia é que, dentro da tradição empirista de Hume, a concepção humeana das leis da natureza tentaria dissolver a tensão entre as leis deterministas e o livre-arbítrio, que foi uma ideia mencionada, segundo Rüttmann, pelo próprio Ayer, né, nessa obra de 1954, Freedom and Necessity. E o compatibilismo humeano, como a gente viu, a tentativa de compatibilizar o livre-arbítrio com o mundo determinista, tem várias vertentes, mas essa que se chama compatibilismo humeano, ele se baseia justamente numa tese sobre leis naturais que fundamenta a ideia de que há essa compatibilidade. E aí, dois autores importantes que tratam disso, que seria a Helen Bibby e o Melle, que eles combinam a explicação humeana das leis e do compatibilismo nesse debate. E é uma obra que é bastante citada no artigo. Deixa eu lá. Então, o que é esse compatibilismo? O autor adota uma definição mais estrita desse compatibilismo, aplicando a quem sustenta o compatibilismo em virtude de uma explicação rumiana das leis. E essa visão mais estrita distingue-se da visão do David Lewis, justamente que ele é compatibilista, ele é rumiano, mas o compatibilismo dele deriva da sua teoria dos contrafactuais, e não de uma concepção das leis de viés rumiano. Até a gente estava conversando sobre a ideia de como a teoria dos contrafactuais é usada para resolver uma série de problemas metafísicos e ontológicos. Nível semântico, nível metafísico, problema todo de valor de verdade, causalidade e outros. Então, assim, em linha muito rápida, o que seria esse compatibilismo do David Lewis que não tem uma visão necessariamente humeana das leis naturais? Então, você vê que a ideia é o seguinte: existe uma restrição sobre o que os agentes podem fazer, é uma visão modal, mas não no sentido que os não rumianos defenderiam. Então, ele basicamente pega a semântica dos mundos possíveis e analisa o que seria o caso, qual é o valor de verdade de proposições aplicadas a mundos possíveis, os mais similares que os nossos. Então, essa visão defende que não há restrição causal fundamental, que é a ideia dos não rumianos, que a causalidade de fato, existe, e ela faz parte da natureza, como necessitação, mas eles consideram que há uma limitação prática ou nomológica vinculada às leis,
baseadas nessa superveniência do mosaico humeano, que a gente falou da outra vez, que esse mosaico é justamente a ideia que você tem... você não tem, digamos assim, propriedades modais, disposicionais, na realidade, no nível mais básico, você tem propriedades categóricas e você tem... Esse mosaico descreve como essas propriedades categóricas atuam. Isso tudo pode ser expresso em termos de contrafactuais. Então, essa é a ideia de como o David Lewis defende o seu compatibilismo, que é diferente da visão que está sendo apresentada nesse artigo. Então, a base do artigo é defender, nesse caso, é analisar qual é a alternativa que o compatibilista teria para rejeitar o argumento da consequência, que é derivado do Peter van Inwagen, num texto de 1983. Então, como é que é esse argumento, que é bem conhecido na literatura, é um dos principais. Se o determinismo é verdadeiro, então os nossos atos são consequência das leis da natureza e dos eventos do passado, inclusive remoto, antes do nosso nascimento, desde o surgimento do universo, digamos assim, no Big Bang. Premissa 2. Não está ao nosso alcance o que aconteceu no passado, inclusive antes de nascermos, e nem está ao nosso alcance o que são as leis da natureza. Então, você tem aí passado e leis da natureza. Logo, as consequências desses dois, que incluem os nossos atos presentes, nossas escolhas, não estão ao nosso alcance. Esse é um argumento bem simples e que é a base de certo modo, do incompatibilismo entre determinismo e liberdade. Então, essas são as premissas. O passado não está ao nosso alcance, it's not up to us. Premissa 2, as leis da natureza também não estão ao nosso alcance, é a fixidez das leis. E a conclusão, logo, como consequência do passado e das leis, nossas escolhas não estão ao nosso alcance. Dentro desse modelo, você tem a ideia que o passado é fixo, existente, e o futuro é aberto. Em princípio, você pode ter outros modelos de metafísica do tempo, mas aí a análise é um pouco diferente. Basicamente, se o determinismo for verdadeiro, com base em passado fixo e leis naturais necessárias, então não podemos agir de outra forma. E essa é a base do princípio das possibilidades alternativas, que seria o que o libertário, incompatibilista libertário, vai defender. Ainda que o determinismo seja verdadeiro, eu posso agir de outro modo. É o PAP, né? Princípio das possibilidades alternativas. Então, como se define essa expressão estar ao nosso alcance? Segundo o van Inwagen, significa ter a capacidade de tornar uma proposição falsa. Uma proposição que seria verdadeira, eu a torno falsa através da minha agência, né? Aí ele dá o exemplo, o fato de que o número de cadeiras no meu quarto seja 2, está ao meu alcance porque eu tenho a capacidade de tornar a proposição, o número de cadeiras no meu quarto é 2, falso. Isso seria feito, por exemplo, trazendo outra cadeira para o quarto, mesmo que eu não exerça essa capacidade. Então, você não precisa tornar a proposição falsa, você precisa poder fazê-lo. E aí a gente vai ver como, de certo modo, a metafísica dos poderes causais combina bem com essa ideia de ter a capacidade e não atuar. É como uma potência que não se atualiza, mas existe a possibilidade. Isso faz toda a diferença, como a gente vai ver. Então, ainda sobre o argumento da consequência, uma generalização verdadeira da forma para todo x, se x é A, então x é B, está ao nosso alcance se eu puder torná-la falsa. Isso, generalizando aquela frase específica. Então, isso pode ser feito quando eu sou capaz de produzir um x que não seja A, que seja A, mas não seja B. Isso é bem básico. Agora, nem tudo está ao meu alcance. Por exemplo, proposições como 2 mais 2 é igual a 4 não estão ao nosso alcance, pois não podemos torná-las falsas. Aí tem toda a discussão na literatura, o que é uma proposição que está ao meu alcance tornar falsa. E seriam, em princípio, todas as proposições empíricas
mas não as que expressassem regularidades universais, por exemplo. Mas aí é toda a discussão do que seria uma lei, uma generalização, e aí esse tal é o cerne do debate. Então, o que a metafísica humeana diz sobre esse papel das leis da natureza dentro das generalizações e das regularidades, aquilo que está ao meu alcance ou não fazer? Isso a gente vai ver no artigo, que é o problema das habilidades fundamentais, menos fundamentais, e tem uns exemplos um pouco estranhos, mas é a forma como a literatura está tratando isso. E a gente viu isso da outra vez, a ideia do mosaico humeano, as leis da natureza, físicas, biológicas, químicas. Mas, em geral, se fala de leis físicas, assim, com mais enfoque, porque elas talvez fossem mais fundamentais e as outras, dentro de alguma visão, fossem supervenientes das leis físicas. Mas isso é outra discussão, né? As leis da natureza se reduzem a esse mosaico humeano, que é uma organização de propriedades categóricas não modais. A gente também viu, por exemplo, uma propriedade categórica seria... Eu teria que ver se era primária ou secundária, mas ser quente, ser azul, aí seria secundária. Qualquer coisa que não fosse ser solúvel em água, que aí é um exemplo claro de uma propriedade disposicional, que tem uma capacidade de sofrer alguma coisa. E aí, para os humeanos, todas as propriedades que existem no mundo, fundamentalmente, são categóricas e não disposicionais. Já os adeptos da metafísica dos poderes acham que não, que são as propriedades disposicionais, causais, tem vários términos, poderes, né? Eles são a base ontológica, as outras são derivadas dele, e tem toda a discussão sobre isso. Então, basicamente, essas leis que se reduzem ao mosaico humeano são generalizações que descrevem o que de fato acontece, não o que sempre acontece, ou uma entidade que impõe restrição ou necessitação fundamental. Ao longo desse artigo se fala muito justamente de restrição e necessitação, que são conceitos modais que dizem o que tem que ser e o que não pode ser. E a causalidade dentro desse modelo humeano, como se sabe desde Hume, ela é uma regularidade, um padrão de eventos localmente estabelecido e não uma relação local intrínseca entre causa e efeito, uma relação de necessitação. E isso vai ter grandes consequências em todo o debate do livre-arbítrio, junto com a ideia do compatibilismo, do determinismo e do status das leis para a nossa ação, né? Então, ainda sobre metafísica humeana, é a ideia de modalidade vinculada à restrição, o que é necessário, o que é possível. O humeano nega a existência de conexões modais fundamentais, como necessidade e restrição, no nível do mosaico. O nível do mosaico não contém relações modais. Essas noções modais, elas podem ser reintroduzidas nos níveis superiores, mas são níveis supervenientes, emergentes, tem várias possibilidades de ter algo não fundamental, mas que no final se reduz, supervém, depende desse nível fundamental mais básico do mosaico, que não contém propriedades disposicionais, nenhuma noção modal necessária. Então, a necessidade nomológica, quer dizer, estabelecida pelas leis, é definida em termos dessas leis derivadas como regularidades, generalizações, sem força ontológica. E para o humeano, essas são... Aí tem essa expressão necessity less fun, constraint less fun. Fun parece engraçado, porque em inglês é engraçado. E quando você lê a expressão inicialmente parece... Sou estranho, mas aí você se acostuma com essa nomenclatura, que é o que é necessário, mas não tanto, e o que é restritivo, mas nem tanto. Se tiver alguma pergunta, pode ser feita me interrompendo, tá? Porque eu não estou vendo se tem mão levantada alguma coisa, só porque eu vou apresentar tudo. De repente, quando eu terminar o capítulo 10, que está um pouquinho maior, aí, se houver alguma pergunta, pode ser feita, e depois pode ser do capítulo 12,
ou a gente faz tudo no final, como vocês preferirem. Então, ainda dentro da metafísica humeana, os humeanos podem evitar o argumento da consequência, e aí vamos ver como, que afirma que o determinismo elimina a capacidade de agir de outra forma, que essa é a ideia da possibilidade alternativa de ação. Só que isso leva ao problema da liberdade radical, onde as leis humeanas falham em restringir o que podemos fazer. Vai aparecer no artigo e também nos slides várias vezes a palavra problema da liberdade radical. Eu até tentei cortar, porque o que é essa liberdade radical? É que, como as leis não nos obrigam da forma mais robusta, em princípio, a gente pode fazer coisas a despeito da existência das leis. Isso poderia levar a que eu fizesse ações extraordinárias, como me mover mais rápido que a luz. Então, existe um sentido de capacidade fundamental que, dentro da metafísica humeana, implicaria que eu posso fazer o que eu quero, mesmo contra as leis naturais. E aí, como os humeanos vão lidar com essa liberdade radical, eles têm que introduzir um segundo sentido de habilidade, de capacidade, less fun, menos fundamental, mas isso vai trazer alguns problemas que eles têm que invocar relações de restrição não fundamentais. Tudo fora do nível do mosaico, que é o mosaico humeano, é o nível mais fundamental. E tem uma outra corrente dentro do humeanismo, que é o super-humeanismo, que ainda é mais parcimonioso em termos ontológicos, que ele restringe a ontologia primitiva a pontos de matéria sem estrutura. E suas relações de distância, posições, são o que define a realidade. Todo o resto supervém dessa configuração da matéria com pontos, aí teria que ver a ontologia que está sendo considerada, mas basicamente esses pontos de matéria têm distâncias e se movimentam ao longo do tempo. E essas partículas pontuais são permanentes, elas não desaparecem, e as distâncias entre elas mudam ao longo do tempo, e isso explicaria tudo o que acontece em termos de mudança na realidade. E é uma tentativa, né, de se conciliar uma teoria bem científica com a realidade fenomênica. Então, a ideia é que, dentro da física, apenas a posição seria primitiva e magnitudes como massa, carga, constante da natureza e a função de onda do universo, tudo vai ser superveniente dessa configuração da matéria. O artigo, o livro fala disso, do superhumanismo, muito rapidamente, o capítulo 10 também fala, mas eu achei interessante apresentar, porque é uma visão interessante, assim, e bastante econômica e redutivista, né? Há uma ontologia de partículas. E aí, essa visão busca conciliar a concepção que temos de nós mesmos como pessoas, essa imagem manifesta do que somos, que inclui o livre-arbítrio e a causação mental, em toda a discussão do dualismo, e conciliar com uma imagem científica do mundo. Claro que é um passo assim muito radical, porque ele é monista e muito redutivista. E interessante, esse superhumanismo, ele acomoda uma concepção libertária do livre-arbítrio, no sentido de que eu posso sempre agir diferente. Só que não está, né, nesse capítulo. O desenvolvimento tem literatura sobre isso, é como você conciliar essa ontologia bastante parcimoniosa com a nossa ação como seres livres. E, em geral, o superhumanismo ele é adepto do determinismo físico, causal. Então, a ideia é que a causação mental não precisa contribuir para determinar as leis em si, que é uma implicação do humeanismo padrão. Então, a gente não... O que a causação mental faz é contribuir para determinar os valores iniciais das magnitudes físicas, permitindo escolhas livres. Isso está muito resumido, mas a ideia é que, a despeito de tudo se reduzir, de certo modo, a configuração da matéria em termos de pontos materiais, seja quais forem, você ainda tem uma agência, uma causação mental que você localmente consegue mudar
o valor das magnitudes físicas, das constantes. Isso é bem interessante, teria que ver como isso acontece, em termos de qual seria a teoria de causação mental que faria isso. Mas é só para a gente saber que existe essa discussão. A metafísica não rumiana, aí é outra história, que é justamente a negação de que esse mosaico rumiano de propriedades categóricas seja o mais fundamental. As leis da natureza não se reduzem a esse mosaico, porque há, de fato, propriedades não categóricas, que seriam as disposições dos poderes causais, e essas propriedades não categóricas, disposicionais, elas seriam as mais fundamentais da realidade. Essas leis naturais envolvem conexões modais reais, de necessidade, possibilidade e restrição entre eventos e entidades. Então, essas conexões causais entre as coisas, os eventos, são constitutivas das leis e são algo além, acima, over and above, o mosaico. Então, as conexões causais que constituem as leis, em certo sentido. Então, dentro da metafísica não humeana, se um sistema está no estado S1 num tempo t e se desenvolve para S2 em t mais ΔT, o não humeano afirma que existe uma relação de restrição ou necessitação que faz com que o sistema não possa deixar de evoluir de S1 para S2. E essa noção modal é explicada em termos de essências, disposições, relações de necessitação, relações modais primitivas, que são o fundamento ontológico da realidade. Como a gente já viu, a causalidade é justamente o exercício desses poderes causais, que são entidades dinâmicas intrínsecas ao mundo. Esses poderes são básicos, irredutíveis e indispensáveis para a ontologia. E essa é a grande distinção entre a metafísica humeana e não humeana, é o poder causal como básico e fundamental, fundamentando as leis entendidas como, ontologicamente, como vinculadas a essa necessitação, sem exceção, né? E no caso do humeano, ele quer ver uma forma de você flexibilizar as leis, porque elas, na verdade, são regularidades que não necessariamente vão ser o caso. Então, para o não humeano, como as leis naturais elas são necessárias nomologicamente, e a causalidade é necessária, porque faz parte da ontologia do mundo, você não tem o problema da liberdade radical, porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, há restrições suficientes sobre o que a gente pode fazer. No entanto, já que está tudo determinado por essas leis e pelo passado fixo, você não tem uma saída fácil para o argumento da consequência. Então, esse é o grande problema, o grande dilema entre os humeanos e os não humeanos. Aí eu não sei se estão vendo esse gráfico, esse quadro. Basicamente, ele mostra onde está o debate que o artigo trata. Você tem a característica e como é tratado pela metafísica humeana e pela metafísica não humeana. Leis da natureza. Para a humeana, redutíveis ao mosaico humeano, que são generalizações de fatos locais. Para o não humeano, elas não são redutíveis ao mosaico porque envolvem conexões modais reais. Em termos de modalidade, o humeano nega conexões modais fundamentais, que são reintroduzidas em níveis superiores, mas como menos fundamentais, derivativos. Para o não humeano, essas conexões modais, como essências dos poderes, são fundamentais e constitutivas, você só tem necessidade fundamental, que caracteriza as leis. A questão da causalidade é regularidade padrão de eventos para o humeano, para o não humeano é o exercício de poderes causais dinâmicos e irredutíveis. A questão do livre-arbítrio, que é o tema do artigo. O humeano evita o argumento da consequência, porque as leis não me determinam, mas enfrenta o problema da liberdade radical. Porque as leis não me determinam, em princípio eu posso burlar as leis e fazer coisas extraordinárias. O não humeano evita o problema da liberdade radical, porque as leis me determinam, mas não evita o argumento da consequência.
E do ponto de vista da ontologia, o mosaico rumiano é de propriedades categóricas, o super-rumianismo, pontos de matéria e relações de distância. E para o não rumiano, você, em princípio, teria uma bagagem metafísica mais pesada. Mais pesada depende do... Você vai sempre ter uma ontologia aí depende do que você considera que você tem que pagar para ter, né, em termos de entidades fundamentais. Mas, de qualquer modo, poderes, disposições, relações causais necessárias fazem parte da ontologia, primitivamente, e aí a ideia é se você vai comprar o pacote e quais as consequências disso. Então, eu já falei do problema da liberdade radical, que os compatibilistas distinguem diferentes sentidos de capacidade, que a ideia, existe um sentido de capacidade que é fundamental, baseado na metafísica humeana, segundo o qual a fixidez das leis, essa premissa FOL, do argumento da consequência, é falsa. Porém, essa flexibilização dessa habilidade que os agentes têm leva ao problema de fazer coisas extraordinárias, como mais rápido que a luz, ou saltar de edifícios altos e não morrer. E aí, como lidar com essa... É o tempo todo você pesando entre quais são as suas habilidades, dado o determinismo e as leis da natureza. Como conciliar isso? Então, se tentou justamente, os compatibilistas rumianos tentaram introduzir essa capacidade menos fundamental, que permite agir de outra forma que não a determinada nomicamente, mas sem violar de forma extravagante as leis da natureza. Vocês vão notar aqui uma certa ambiguidade e um pouco um raciocínio ad hoc, porque o que é não violar de forma extravagante as leis da natureza? O que é possível fazer ou não fazer? Em que casos? Parece um pouco arbitrário você estabelecer essa habilidade não fundamental, e há críticas sobre isso, né? Então, uma forma de contornar, talvez, possíveis críticas seria você considerar relações de restrição não fundamentais, que seriam as conexões modais, elas não existem, seriam restrições mais fracas que o raciocínio modal, não é necessário, é só possível. Então, você teria leis num sentido rumiano, como regularidade, uma estrutura causal, não também necessária, uma forma de disposições que podem ou não ser realizadas, e a própria ideia dos contrafactuais, e que é um caminho de você ter uma forma de flexibilizar as leis. E aí... Só que seu microfone para mim está dando uma chiada, eu não sei se é só para mim ou para outras pessoas também. Porque a minha conexão está oscilando um pouco, então não sei se é por causa da minha conexão que está oscilando um pouco. Alguém está sentindo o chiado mais? Às vezes congela um pouquinho a imagem e também tem o problema às do delay. Às vezes falha um pouquinho para mim, mas tá tranquilo, dá para acompanhar lendo. Mas, sim, às vezes o som fica ruim. Pode ser a minha... se está acontecendo com todo mundo, pode ser a minha conexão. Eu abri a Você porta tá do muda, quarto. É que eu liguei o ar, mesmo? aí eu fechei a porta, mas aí como o modem fica na sala, enfim. Mas eu acho que agora melhorou talvez um pouco, né? Vamos ver, Foi bom ter comentado, porque senão prejudica o entendimento, né? Então... Não, mas dá para acompanhar de boa o que você fala, de modo geral. Então, eu abri a porta, aí eu acho que a conexão vai melhorar um pouco. É porque a Virtua, ela não é muito estável. Então, continuando, uma questão importante que os compatibilistas rumianos têm que lidar é a relevância moral desses sentidos de capacidade fundamental ou menos fundamental. E a ideia é, se a habilidade fundamental for moralmente relevante, isso leva a conclusões implausíveis, como culpar alguém por não ter ajudado o filho de imediato, por poder ter atuado a velocidades impossíveis. Essa opção, portanto, mantém o problema da liberdade radical.
E se essa habilidade menos fundamental for a capacidade moralmente relevante, o problema da liberdade radical é evitado e os vereditos morais são mais corretos. Só que isso fica um pouco casuístico, porque você tenta ter critérios de relevância. A relevância moral é o seguinte: o que você poderia fazer e o que você fez. E a gente vai ver nos 2 exemplos que, em algumas vezes, você é culpado por não ter agido, em outras você não é culpado. E aí depende do que estava ao seu alcance fazer. Os exemplos são um pouco estranhos, mas, enfim, é só para ter uma ideia do que está em discussão do ponto de vista da relevância moral, que é a ideia que você só pode ser responsabilizado moralmente quando você tem a capacidade de agir daquela forma. Aí tem o princípio das possibilidades alternativas. Se eu não poderia agir diferente, eu não sou culpado, eu não sou responsabilizado moralmente. Essa é a ideia. Então, a saída dos rumianos para esse debate de quando aplicar os conceitos de habilidade fundamental ou restrição em cada caso, a saída deles dependeria dessa habilidade mais fundamental. E, nesse caso, é porque eles têm que lidar com justamente esse dilema do argumento da consequência e o problema da liberdade radical, já que eles são rumianos e acham que as leis naturais não nos determinam em todos os casos. Então, a pergunta é: como justificar por que diferentes tipos de capacidade seriam moralmente relevantes em contextos distintos? A gente vai ver os 2 exemplos, do skid, do escorregador, e do jornal, quando o mesmo sentido de ser capaz de agir de outra forma parece aplicável em ambos os casos, mas não é. Então, o artigo do Reutemann, ele sugere que, embora as concepções rumianas das leis possam evitar o argumento da consequência, elas enfrentam o problema da liberdade radical, que a gente já viu. As leis não rumianas, e uma segunda interpretação das leis rumianas, que é num sentido mais modal, digamos assim, evitam a liberdade radical, mas não tem uma solução fácil para o argumento da consequência. Então, basicamente, a gente tem aqui o dilema: problema da liberdade radical e argumento da consequência. Então, vamos ver o exemplo. O exemplo do jornal. S está lendo um jornal perto do seu filho de 4 anos. O filho tropeça em uma pedra e se machuca. S continua a ler o jornal. Aí você pensa, em termos de juízo moral e capacidade de agir de outra forma. Assume-se que S poderia ter agido de outra forma. Poderia ter parado de ler o jornal e ajudado o filho. E por isso S é culpado por não ter ajudado. Então, dentro do contexto do livre-arbítrio, esse exemplo mostra que o argumento da consequência diz que, se as leis são determinísticas, a prática de culpar S não pode ser justificada. De certo modo, como existe o determinismo e S é determinado pelas leis e pelo passado, o fato de ele não ajudar o filho não está ao alcance dele. Isso soa realmente absurdo. O incompatibilista concluiria que o livre-arbítrio é minado pelas leis determinísticas. Então, no fundo, S não é moralmente culpado, o que soa contraintuitivo. Principalmente se a gente comparar com outro exemplo. A gente vai ver esse exemplo do newspaper. O rumiano defende o veredito de culpa de S. Ele é culpado, porque ele poderia ter agido de outra forma. O argumento da consequência pressupõe uma concepção não rumiana das leis, que o rumiano rejeita, e ele pode rejeitar o argumento da consequência e explicar a prática moral de culpar S, apontando que as leis não impõem restrições fundamentais. Nesse caso do exemplo, S tinha a capacidade de parar de ler o jornal, mesmo que de fato tenha continuado. A capacidade S de agir de outra forma é explicada porque a lei sob a qual sua ação se enquadra está ao seu alcance. Isso parece claro. Só que você pode até ir além e dizer que ele não ajudou o filho porque o passado dele, a história de vida dele, influenciou. Mas isso não está dito no artigo, mas é uma variante desse exemplo. Ele poderia ter parado de ler o jornal, mas ele não quis, porque a relação dele com o filho é ruim, por uma série de outros fatores. E ele estaria, nesse caso, sendo determinado da mesma forma.
O exemplo do escorregador, aí é diferente. S e seu filho visitam o escorregador, ambos o usam, enquanto S está escorregando, o filho tropeça numa pedra e se machuca, S continua a escorregar e não para ajudar o filho. Como analisar o juízo moral e a capacidade de agir de outra forma? Não culpamos S por não ajudar imediatamente seu filho, porque S não podia simplesmente parar de escorregar. Então, a situação é diferente, e, nesse caso, as leis da natureza mais básicas parecem que estão atuando, e no outro, não. Então, no contexto do livre-arbítrio, o não-rumiano pode explicar por que S é isento de culpa. Dada a condição inicial, S já está no escorregador, e a lei da gravidade, S foi necessitado fundamentalmente a continuar. Então, um exemplo se adequa à visão não-rumiana, no sentido de não culpá-lo, e aqui, no caso do escorregador, você também não o culpa, porque ele não podia fazer diferente. E aí o rumiano enfrenta o desafio aqui, nesse exemplo, porque, embora possa argumentar que, neste caso, não se assume que a lei que rege o deslizamento esteja ao alcance de S, surge a questão de como explicar por que o ato de escorregar não estava ao alcance dele, enquanto, no caso do jornal, o ato de continuar a ler estava. São dois exemplos que mostram situações diferentes do que está no poder, uma determinada pela lei e a outra, em princípio, não. O rumiano não pode invocar uma relação de necessidade fundamental para explicar que o escorregar não estava ao alcance de S, pois, em sua visão, não há restrições fundamentais que limitem o que S pode fazer. O problema da liberdade radical, de que ele deveria poder fazer qualquer coisa. Então, no caso do... Como é que o rumiano vai lidar com essa restrição fundamental que é determinada pela lei da gravidade? Então, o que esses dois exemplos mostrariam, segundo o autor? Que os rumianos evitam o argumento da consequência, porque não acreditam em leis que restringem fundamentalmente as ações. No entanto, essa abordagem confronta o problema da liberdade radical, que não restringe tudo que se pode fazer, e aí eles distinguem diferentes sentidos de habilidade mais fundamental, menos fundamental, só que tem a questão de qual é moralmente relevante, o que depende de caso a caso. E aí você não consegue criar uma teoria, porque, dependendo do caso, você vai aplicar um tipo de habilidade e não o outro, e aí você volta a ter situações fáticas e nenhuma forma de regra ou de teoria que você possa globalmente aplicar. No caso dos não-rumianos, eles evitam o problema da liberdade radical, porque eu não posso ir contra a lei da gravidade, suas leis impõem restrições reais, fundamentais, e S não pode parar de escorregar. Contudo, essa visão torna mais difícil responder ao argumento da consequência, sem minar o livre-arbítrio, porque essas leis determinísticas fundamentais eliminam a capacidade de agir de outra forma. Então, basicamente, tem dois tipos de necessidade aí que estão em jogo. Uma necessidade fundamental, que está relacionada com uma concepção não rumiana, que realmente essa relação existe entre os eventos e as entidades. É uma relação robusta para os não rumianos. Então, se o sistema está no estado S1, e existe uma lei dizendo que ele vai para o estado S2 no futuro, então isso não pode deixar de acontecer, e essa necessidade é explicada em termos de essências, disposições, constitui as leis, está over and above o mosaico rumiano, de fatos locais. É uma situação global, né? A implicação para o livre-arbítrio é que as leis da natureza impõem restrições claras. No cenário do escorregador, S não pode parar de escorregar devido à lei da gravidade, que o necessitou fundamentalmente. Isso evita o problema da liberdade radical, ele não pode extraordinariamente parar de escorregar, ele não tem esse poder físico, mas isso torna mais desafiador a questão do argumento da consequência, porque eu não tenho, na verdade, liberdade, porque as leis me determinam.
Eu não tenho a capacidade de agir de outra forma. E o outro conceito é a necessidade menos fundamental, que é no sentido rumiano, e é introduzida em níveis superiores da descrição do mundo, já que não há conexões modais fundamentais no nível do mosaico rumiano, que é o nível mais fundamental. Essas noções modais são redutíveis ao mosaico, que tem propriedades categóricas não modais. Elas não implicam restrições intrínsecas fundamentais, mas são padrões ou generalizações de eventos que de fato acontecem. É o que acontece, não o que necessariamente deve acontecer. Há uma contingência aí, né, nesses fatos. Então, é uma forma de contornar o problema do argumento da consequência através de necessidades ou restrições menos fundamentais. Então, para os rumianos, as leis da natureza são generalizações que descrevem o que de fato ocorre e não entidades, como a gente já viu, que impõem restrições intrínsecas, constitutivas daquele evento, daquela entidade. E aí a implicação para o livre-arbítrio é que, como não há uma necessidade fundamental, se evita o argumento da consequência, porque as leis não são irreformáveis ou não estão fora do nosso alcance, no sentido mais fundamental. E aí temos o problema da liberdade radical, mais uma vez. Então, em resumo, a gente já está chegando no final desse capítulo, a necessidade fundamental é a restrição real, modal, postulada pelos não-rumianos, que fundamenta as leis da natureza e suas implicações. A necessidade menos fundamental, ela é derivada e redutível, que os rumianos aceitam para descrever regularidades e generalizações, mas que não implica restrições fundamentais na mesma profundidade ontológica. E aí a escolha entre uma e outra afeta diretamente a capacidade de uma teoria do livre-arbítrio de lidar com os desafios do argumento da consequência e do problema da liberdade radical. E aí temos habilidades fundamentais e menos fundamentais, que aí, justamente dentro desses exemplos, como eu tenho a habilidade fundamental de parar de ler o jornal, mas não tenho a habilidade fundamental de parar de escorregar. Então, essa habilidade é menos fundamental. E aí, você tem diversas formas de você entender as suas habilidades. Dentro de um exemplo, o exemplo é abstrato, é simplificado, é só para dizer que dentro da discussão do livre-arbítrio no mundo determinista, é talvez difícil você dizer o que realmente é a sua habilidade fundamental, que você pode fazer a despeito das leis e do passado, e o que é a sua habilidade menos fundamental, que aí você pode ter uma margem de manobra maior. E aí o problema da relevância moral, quanto você poderia ter agido de outro modo. E os dois autores, como a gente vai ver, não chegam a uma conclusão. No capítulo 12 ele chega, mas esse capítulo 10 ele é um pouco assim negativo, porque ele diz assim, esse dilema não pode ser resolvido entre livre-arbítrio e determinismo, e entre o problema da liberdade radical e argumento da consequência, sem seus custos. Qualquer opção que você adote, você está pagando um custo, e aí você tem que ver qual é a sua teoria menos custosa, em certo sentido. Então, a conclusão, o compatibilismo humeano enfrenta o dilema, ou a liberdade radical, as leis não impõem restrições fundamentais, ou a inabilidade de refutar o argumento da consequência, aceitando as restrições não fundamentais. A alternância de diferentes concepções de capacidades, mais ou menos fundamentais, em diferentes contextos morais, teria que ser justificada. E, na verdade, se vê que é algo que é justificado caso a caso. Em suma, a responsabilidade moral é afetada pela visão sobre as leis naturais, seja rumiana ou não rumiana, dentro do determinismo, que é a matriz metafísica que o capítulo admite como premissa, né? O mundo é determinista, e aí como é que a gente vai lidar com as nossas capacidades de agir diferente? Então, é isso, e agora eu vou falar do capítulo 12. A gente pode deixar as perguntas, então, por final. Esse capítulo eu vou falar um pouco mais rápido,
e aí a gente acaba num horário assim, não tarde. Mauro Dorato é um autor... Sim, alguém ia perguntar? Só sobre esse capítulo, você falou que ele é meio negativo no sentido de apresenta um problema, né? Tipo, nenhum dos dois lados a gente ganha o que a gente quer. Mas, assim, pelo que eu entendi mais ou menos, assim, a proposta é que, na verdade, o problema não seria nem tanto metafísico assim, né? Seria, tipo, parece que tanto os dois lados se comprometem com uma certa estrutura, então com isso a gente consegue reduzir esse problema a um problema ontológico em relação a essa estrutura, né? No sentido, tipo, por exemplo, no caso do exemplo do Skid, né, do pai, que acaba indo lá, né? Tipo, parece que naquele caso o que acontece é que a prática moral que a gente vai conseguir distinguir entre culpa e não culpa, né? Sei lá. Ele perde a base dessa estrutura, né? Nesse sentido. Então, não sei Sim. se. Não, Né? eu acho que o negativo foi mais. Você tem razão. Ele mostra os dois lados e as possibilidades de você ir refinando a sua teoria dentro daquele modelo. Mas eu deduzi do capítulo, depois que eu li o capítulo 12, que, na verdade, eu fiquei com mais dúvidas sobre as possíveis soluções do compatibilismo humeano e não humeano do que quando eu li o capítulo 12, que ele apresenta uma tese positiva e uma solução positiva que deixa de lado o problema que ele chama da liberdade de fazer. Mas eu concordo com você. Foi uma leitura que eu fiz que eu achei que ele, no fundo, não está solucionando, porque ele está relativizando muito os cenários de uma forma casuística, e o que eu derivei é o seguinte: não se tem como saber, ele não resolveu o que é a minha habilidade fundamental, o que realmente eu posso fazer contra as leis da natureza. Até porque as leis da natureza, dentro do mosaico rumiano, elas são regularidades. Então, não está claro qual é a minha margem de manobra. Para o não rumiano é muito fácil. Tudo parece assim, negativamente eu não tenho livre-arbítrio, porque o passado vai me determinar. Mas se eu tento uma saída via rumianismo, eu acho que fica mais frágil, assim, fica muito local, depende de cada caso. Eu não crio uma teoria, e eles também não querem ter esse modelo global. Eles consideram que são os fatos que determinam o que acontece globalmente, os fatos localmente, né? Não sei. Você acha que ele, no final, ele solucionou os rumianos? Você acha que eles conseguiram sair através do argumento das habilidades menos fundamentais? Não, eu concordo com ele, porque nenhum dos dois lados ganha. Porque querendo ou não trabalhar com nomologia é sempre complicado, né? Definir o que seria isso exatamente. Mas eu acho que essa proposta de sair desse campo mais metafísico para ir para o campo ontológico, e no sentido de estrutura, é um pouco mais. Assim, é um ganho relativo na forma de tratar, né? Sim, sim. Ele evita todos os problemas da ontologia pesada, né? Dos não rumianos, né? Que tem também seus outros problemas. Ele teria que talvez ter outros exemplos, menos. Os exemplos eu achei muito 880, assim. Exemplos nessa gradação, né? Claro, parar de ler o jornal ou parar de escorregar. Assim, são dois extremos. E coisas que estão no meio, que são gradações, que você não tem como definir exatamente se você tem a habilidade de parar de fazer aquilo. A vida real ela é talvez muito mais nessa zona cinzenta do que nos dois extremos. Mas os exemplos são apenas assim abstrações, né, bem básicas de uma ideia para você captar os conceitos. Mas é claro que a vida real, com seus exemplos muito mais complexos, tornariam essa aplicação desses conceitos de habilidade e restrição e necessitação mais difíceis, né? Ele não teria como começar com um exemplo assim que fosse justamente da zona cinzenta, porque
Aí você não teria como determinar se ele teria a habilidade de fazer diferente ou não. E a gente vai ver que nesse capítulo 12, ele pega toda essa discussão, na verdade, ele entra no argumento da consequência, mas ele vai por um outro caminho, ele fala da visão rumiana, mas ele parece que dá um salto e usa o conceito de liberdade do Harry Frankfurt, que eu gostei muito, porque eu uma vez apresentei um trabalho sobre isso, que deriva da própria ideia de Schopenhauer, a gente vai falar quando chegar lá, que é a ideia de a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se quer. E aí parece, às vezes, que essa é a mais difícil de se defender, né? Porque eu posso fazer o que eu quero, mas eu não tenho controle sobre o meu desejo. E aí vem um outro conceito, que é o conceito da vontade. O desejo parece alguma coisa muito sensorial, muito fora paixão, fora do meu controle. A vontade, aí tem toda a discussão dentro da literatura já, a partir de Agostinho e também de Schopenhauer, que a vontade ela tem um elemento mais intelectual que o desejo não tem. E aí você ter controle sobre a sua vontade pode ser um caminho. Eu achei muito interessante, eu gostei mais desse capítulo 12, porque eu acho que, embora ele argumente pouco, assim, ele joga a teoria, né, que você pode ser livre e definir a sua vida, né, da forma que vale a pena ser vivida, mas assim, meio como um salto, e não sei se ele argumentou muito bem, mas ele tem uma tese positiva que eu achei mais do que no capítulo 10. Então, vamos ver, então, o Mauro Dorato, ele tem algumas coisas sobre metafísica do tempo muito interessantes. Ele tem um artigo que é justamente a irrelevância do debate entre presentistas e eternalistas, que justamente, eu acho que eu falei ou no curso de Metafísica do Tempo, ou em alguma das minhas apresentações, que ele disse, não, o debate entre eles sobre se só existe o presente ou o futuro também existe ou não, é um debate semântico e não é um debate metafísico. E eu achei, de fato, é óbvio que o eternalista não está dizendo que passado, presente e futuro são simultâneos. Ele apenas diz que são reais, né? Mas isso foi o tema da outra discussão, e eu gosto muito do Mauro Dorato. Então, nesse artigo, ele basicamente vai dizer que ele tem uma terceira solução que não trata ele sai dessa confusão, né, de como conciliar livre-arbítrio com as leis. Então, ele argumenta que nem uma solução compatibilista rumiana, nem uma metafísica indeterminista consegue evitar as dificuldades levantadas pelo argumento da consequência do Wagner. Esse argumento está implícito na disputa entre compatibilistas e libertários incompatibilistas, gerando em dois sentidos da liberdade de ação. Liberdade 1, a capacidade de fazer o que se quer, mesmo que a vontade seja totalmente determinada por condições prévias. Isso seria uma forma de compatibilismo. Se eu posso fazer o que eu quero, então, mesmo que o que eu queira seja determinado pelas leis e pelo passado, eu sou livre. E é uma liberdade aparentemente não muito digna, num certo sentido. E a liberdade 2, para ele, a única liberdade que corresponde ao nosso sentido pré-teórico de ser livre, a qual não existe se o determinismo for verdadeiro. É a ideia do princípio das possibilidades alternativas dentro do incompatibilismo. Mas essa liberdade 2 não é a liberdade de querer o que se quer. Essa liberdade 2 é uma liberdade de fazer, não é de querer. Só que aí ele vai dizer assim, essa liberdade 2 também não é importante, porque eu tenho uma liberdade mais importante ainda, que é a liberdade de querer o que eu quero. Então, é como um crescente de liberdades que valem a pena. A 1 é fazer o que eu quero, mas eu não defino o que eu quero. A 2 é fazer o que eu quero, mas se o determinismo for verdadeiro, o que eu quero é determinado. E a liberdade que ele propõe, a terceira, é de eu me determinar enquanto vontade. Então, ele apresenta o dilema do determinismo e do indeterminismo. Então, dentro do compatibilismo humeano, as leis humeanas dependem de um padrão global, desse mosaico. As leis são padrões globais no universo que supervêm de fatos locais, dependendo ou incluindo escolhas altamente locais.
E isso permitiria uma forma de compatibilismo, pois localmente as leis não nos forçariam a fazer nada. É a ideia de que, no nível local, eu tenho uma margem de ação e o que eu faço pode determinar o que globalmente vai ser o caso. Só que isso vai ter um problema dentro da metafísica de tempo que esse compatibilismo adota. Porque, justamente, nessa visão, os rumianos estão comprometidos com a visão do bloco do espaço-tempo, que a gente viu a visão do eternalismo quadridimensional, em que as leis padrão devem ser globalmente válidas. Assim, se uma ação particular, um token de uma circunstância, não um type, ocorre, ela não poderia deixar de acontecer, pois é parte do mosaico humeano desde a eternidade. Eu não vou entrar nessa ideia de que, na verdade, essa visão do bloco não necessariamente implica que a escolha futura já existe desde a eternidade. A gente viu da vez passada justamente a crítica a esse modelo do bloco, que é uma abstração que, no nível global, tudo já esteja lá, ontologicamente falando, porque eu ajo localmente dentro da minha linha de tempo. Não sei se vocês lembram. E aí é uma saída para a ideia de que já está tudo determinado e rígido no bloco do eternalismo. Mas esse autor ele entra nessa linha por outros motivos, ele tem artigos que ele trabalha sobre isso. Então, a ideia é que, dentro da metafísica humeana, a tentativa de refutar o argumento da consequência falha, porque a ideia das leis é insustentável, que não dependem de nós no sentido defendido. Então, o problema não é só a metafísica do tempo, do bloco, é a ideia de que, na verdade, a gente não tem esse poder de localmente definir o que vai ser, e depois, globalmente, vai ser a soma dessas decisões locais. Então, a ideia que a gente poderia ter agido de outra maneira é uma ideia contrafactual, no seguinte sentido: ele só teria levantado a mão se seu desejo tivesse sido diferente. E esse desejo só poderia ter sido diferente se as leis e as condições iniciais tivessem sido diferentes. E aí seria como dizer, podemos mudar o futuro. Sim, podemos mudar o futuro contrafactualmente, mas não de fato. Se eu tivesse feito diferente, o futuro seria diferente, mas eu não fiz diferente, eu fiz assim. Eu fiz assim porque, de certo modo, eu não tenho essa capacidade de me determinar localmente a despeito do cenário global. Então, se tivéssemos agido diferente, um fato fisicamente impossível, porque o passado já está feito, fixamente, já está definido, o futuro também teria sido diferente. Mas isso é um truísmo e, nesse certo sentido, a contrafactualidade ela apenas estaria dizendo que, se o passado fosse diferente, o futuro seria diferente, mas o que é e o que foi já está definido, né? O futuro real é o que é face a nossos poderes causais ínfimos. Então, isso é uma crítica à ideia de que, dentro de uma visão humeana, eu poderia ter um poder causal de agir diferente. Então, para o Mauro Dorato, a tentativa de rejeitar o argumento da consequência falha, pois a conclusão determinista se mantém sob a hipótese humeana, não há essa liberdade 2. Só há a liberdade 1, que não é uma liberdade que valeria a pena, porque ela é determinada causalmente. Sob o determinismo, essa única noção de liberdade que sobrevive é a liberdade 1, nosso desejo de fazer X se origina de nós e não há obstáculos para fazer X. Isso seria muito pouco, segundo ele. Ainda que esse desejo seja um elo de cadeia causal que retrocede a antes do nosso nascimento. Então, é a ideia de que, quando eu não tenho controle sobre o meu desejo, eu não sou livre. E essa é a parte que eu acho mais interessante do artigo, porque eu concordo, e justamente essa visão de que já veio de Schopenhauer, né, sobre a liberdade do querer e não do fazer. Olhando a outra parte do dilema indeterminista, que é o libertarianismo, então, a mera introdução do indeterminismo ou uma certa aleatoriedade não é suficiente para resgatar a liberdade no sentido libertário, o Freedom 2. Por quê? Ele fala, eu fiz um resumo disso, que é a ideia que um evento fortuito, casual, no cérebro, mesmo que ele fosse parcialmente responsável por nossas decisões, nossas escolhas não poderiam ser consideradas totalmente nossas. Aí é o problema da autoria,
que até que ponto um evento no cérebro relacionado à minha escolha fosse fortuito, por que eu diria que esse evento foi causado por mim como agente? Isso é uma discussão assim quilométrica, e é a ideia de que o indeterminismo não salvaguarda a liberdade verdadeira, porque aí não é mais que eu tenho uma causa, é que eu posso não ter causa para aquela escolha. Aí é o segundo item. No indeterminismo, o resultado da deliberação não tem causa, no mesmo sentido em que o momento em que uma substância radioativa emite uma partícula beta, é imprevisível esse momento e literalmente não tem causa, admitindo-se o acaso ontológico dentro da física. E é o problema do acaso. Então, é a velha discussão. O determinismo não me garante a liberdade, mas o indeterminismo também não, porque eu não consigo ver o que está sendo responsável pela minha escolha. E aí tem muita coisa interessante sobre isso, que é a ideia, será que eu sou os meus motivos, ou eu posso escolher a despeito dos meus motivos, das minhas razões, das minhas preferências? Eu tenho um eu puro, que é o verdadeiro agente das escolhas, então tudo pode me determinar, mas no último minuto eu escolho diferente. Então eu vou contra as minhas determinações, as minhas escolhas, preferências, desejos, inclinações. Eu moldo o meu caráter com a minha escolha como indivíduo cru, mas isso é polêmico, né? Alguns autores consideram que eu sou as minhas inclinações, as minhas características, do meu caráter. Então, dentro do dilema, na parte do indeterminismo, o princípio das possibilidades alternativas poderia até ser válido, eu poderia ter agido diferente, mas eu teria agido diferente com base no acaso, e não com base em alguma coisa que pertencesse à minha autonomia como agente. E aí ele fala, equivalente a jogar uma moeda justa. E depois ele bota uma nota de rodapé, assumindo que o processo de jogar uma moeda seja indeterminista, o que de fato não é. Ele poderia não ter usado esse exemplo, porque, obviamente, jogar uma moeda não é um processo de acaso. Isso, eu só não sei o resultado, porque eu não sei todas as condições daquele processo causal, a velocidade que eu joguei, a altura da minha mão, o peso da moeda, a superfície da mesa. Então, na verdade, é um exemplo, mas ele já disse que não é um caso de acaso. O acaso seria o caso da emissão da partícula por uma partícula radioativa. Então, a solução seria uma terceira via que torna a questão da existência da liberdade 2 irrelevante, reformulando o debate sobre o livre-arbítrio em termos de capacidades e disposições de natureza ética. E aí é interessante porque ele sai do debate e vai por uma outra linha, que é baseada na ideia de que tanto a aceitação do determinismo, que nega a liberdade 2, mais importante, quanto a aceitação do indeterminismo, que não garante que as ações sejam totalmente nossas, as duas estratégias falham em resolver o dilema do argumento da consequência. Aqui ele não trata do problema da liberdade radical, só do argumento da consequência. Então, para o Dorato, o que importa para a dignidade dos seres humanos não é se somos livres para fazer o contrário, mas sim se podemos organizar a sociedade para desenvolver traços de caráter e disposições que tornem a nossa vida digna de ser vivida. A chave para essa liberdade, Dorato chama de livre-arbítrio, que vale a pena desejar, e a capacidade de autocontrole e restrição que pressupõe a capacidade de ter uma vontade de segunda ordem. Ele utiliza, a gente vai ver agora essa ideia da vontade de segunda ordem do Harry Frankfurt, que tem um artigo justamente que critica o princípio das possibilidades alternativas como garantidor do livre-arbítrio, porque há casos, tem um artigo exatamente sobre isso, há casos em que eu poderia ter agido de outro modo, eu não poderia ter agido de outro modo, ainda assim eu sou livre. Então, esse princípio é muito debatido na literatura, ele não necessariamente garante que eu posso agir de outro modo, mas ainda assim eu posso estar sendo determinado. E vice-versa. E aí o Harry Frankfurt,
ele entende que a nossa liberdade consiste na capacidade de desejar aquilo que desejamos. Will to will, desire to desire, e o Mauro Dorato utiliza will e desire de forma intercambiável. Embora na literatura o will, ele parece ser, como eu falei, a ideia da vontade, ele parece ser mais robusto e mais racional do que o desejo puro, né? Que é mais passivo, menos ativo. Essa vontade de segunda ordem é a capacidade de querer o que se quer, segundo a formulação do Frankfurt. Ela é causalmente eficaz em orientar, encorajar ou inibir as disposições ou desejos de primeira ordem. Porque os desejos de primeira ordem seriam os mais determinados pelas leis, pelo meu passado, só que eu teria a capacidade de não querer esse desejo de primeira ordem e desenvolver um desejo de segunda ordem, que é o oposto daquele de primeira ordem. Então, a pergunta é, supondo que os desejos de primeira ordem sejam causalmente determinados, e os de segunda ordem também seriam? E essa é a grande questão. E você poderia ter uma hierarquia de desejos de terceira ordem, de quarta ordem. O Harry Frankfurt admite isso. Às vezes eu tenho de primeira ordem, eu não gosto desse desejo, eu crio um de segunda ordem, de não querer o de primeira ordem, mas eu vejo que esse desejo de segunda ordem ainda não é o ideal para a minha visão do que eu quero ser, em termos de caráter, de pessoa, e aí eu vou desenvolver um de terceira ordem, e eu vou, nesse processo de deliberação, eu vou escolher o meu caráter, chegando naquele desejo de uma ordem superior, que seja aquilo que mais está de acordo com aquilo que, dentro de um processo ético deliberativo de uma sociedade livre, aí ele tem uma ideia, assim, um pouco idealizada do que seria uma liberdade dentro de uma sociedade justa, ética. E é interessante, porque ele desenvolve uma ética nesse sentido, ainda que bem inicial. Isso lembra um pouco Kant, a ideia da moral, assim, me determinando, e eu sou livre quando eu sigo o imperativo categórico, e existem alguns textos que justamente fazem essa ponte, algo kantiano aí, é claro que assim, similaridades assim imperfeitas. Então, os desejos de segunda ordem podem ser determinados por vários fatores de ordem empírica. Então, o fato de, eventualmente, os desejos de segunda ordem serem determinados não é um problema, porque o problema não é ser determinado, o problema é ser determinado pelo quê? Parece razoável supor que temos a capacidade de mudar traços de nosso caráter herdados da cultura, da educação, até da genética. Então, é uma ideia compatibilista também. O fato de eu ser determinado por algo não implica que eu seja menos livre. Agora, eu tenho que escolher aquilo que me determina. Então, uma abordagem em termos de disposições pode ser útil. Aqui ele introduz justamente que o livro é sobre a ontologia dos poderes, e ele quer dizer que dentro da ontologia dos poderes é possível eu defender que eu tenho uma capacidade de mudar as minhas disposições de primeira ordem, através de disposições e desejos de segunda, terceira ordem. Então, a gente pode tender a ser uma coisa e, efetivamente, mudar essa disposição de primeira ordem, graças a disposições de segunda ordem, de ser de outro modo. Porque, justamente, a disposição, o poder causal, ele tende a, mas ele não necessariamente vai ser, nesse caso das escolhas humanas, né? Então, a conclusão do capítulo 12... O autor aborda o debate sobre o livre-arbítrio e o determinismo, concentrando-se em refutar possíveis respostas ao argumento da consequência. Ele reformula o problema numa ontologia de poderes, uma ética de capacidades que pode salvar o conceito de liberdade relevante para a dignidade humana, mesmo que essa liberdade seja, em alguma medida, causalmente determinada. E é isso. Terminou. 3h15. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu gostei mais do capítulo 12, e o capítulo 10 eu fiquei um pouco em dúvida sobre se havia saída para os rumianos e não rumianos dentro daquele modelo, daquela estrutura de liberdade, de necessitação
menos fundamental. Às vezes me pareceu um pouco uma saída artificial. Ou você tem necessidade ou não tem ali, só que você usando a metafísica de poderes, você pode tentar defender uma habilidade menos fundamental, e aí você relativiza as relações modais, assim, de necessidade. Mas, às vezes, parece que é um pouco arbitrário e tem que ver caso a caso. Eu acho que o debate é mais complicado, além dos exemplos do jornal e do escorregador. Então, é isso. Temos alguns minutos para pergunta, dentro desse tema ou fora. Esse vai ser a última ocasião, nesse momento, que a gente vai ver o livre-arbítrio, porque nas próximas sessões a gente vai entrar mais na parte da estrutura, né, da matéria, do monismo, do fisicalismo, que tem a ver com ontologia e também, de certo modo, com essa discussão, né, do o que há no nível mais fundamental da realidade, né? Que são propriedades categóricas, propriedades disposicionais. É que esse debate de compatibilismo ele ficou muito nos capítulos finais do livro, né? E aí eu acho que a gente, no dia de hoje, a gente tem uma visão assim do debate libertarianismo e compatibilismo, e da vez passada a gente também falou, eu acho que aí deu uma ideia boa do que está em jogo, né? É isso. Obrigada aí pela atenção. Espero que tenha ficado claro. Aí, se tiver alguma pergunta, algum comentário, Eu tenho. alguma Acho que assim, crítica. nesse capítulo eu fiquei muito pensando se o que ele está fazendo é, tipo, uma fuga honesta do problema em si, ou ele está só deslocando o problema, né? Porque, assim, a solução dele é para fazer, sei lá, meta de exposições, por exemplo, né? Eu posso ter disposição para ter alguma coisa, mas eu também devo ter a capacidade de querer ou não fazer essa coisa para realizar essa, né? Essa disposição, coisa do gênero. E nisso, tipo, a gente só desloca o problema para como que a gente vai fundamentar essa disposição, né? Ou não. Sei lá, a gente pode fazer que nem a Vetter e botar para potencialidade ou coisas do gênero, a gente teria uma coisa muito mais parecida com as, sei lá, até mesmo com as próprias teorias de potencialidades que a gente viu no livro, né? Ou coisas do Sim. gênero. Vocês estudaram a Vetter e justamente ela entra muito nessa ideia do que é a potencialididade, né? Isso. Ele até cita, eu acho, na bibliografia, ele Uhum. cita o livro da Vetter. Eu fiquei com essa questão, assim, se ele consegue resolver esse problema, mais ou menos, ou se ele só está deslocando o problema, né, nesse sentido. Porque daí a gente teria um campo muito mais amplo para debater o problema, né? Tem muita literatura sobre disposicionais. Sim. Só que também ficaria muito mais complexo, né? Já que é uma disposição de disposição, na verdade, né? O livre-arbítrio estaria nessa segunda ordem, assim, de disposição. Pois é. Esse livro é de 2024. Eu acho que eu teria que dar uma pesquisada, seria um dos primeiros textos que começa a botar uma hierarquia nas disposições. E você ter disposições de segunda ordem para anular as disposições de primeira ordem. E aí, daí sucessivamente. Dentro das deliberações humanas, e talvez isso seja possível, dentro da natureza bruta, né? Eu acho que não tem, por exemplo, o sal dissolve na água. Não tem disposição de segunda ordem que mude essa de primeira ordem, né? Isso é um fato da natureza. Aí tem quase uma necessidade nomológica, né? Nesses casos, acho que não se aplicaria, né? Acho que se aplicaria mais em caso de agente. De agência. Agente, sei lá, minimamente cognoscente, né? Sim. E é Só que isso também não interessante. tem muita explicação, né? Sei lá, seria uma explicação psicológica, provavelmente, imagino eu. Ou... É.
Teria que ver, assim, e a grande questão que ele cita um pouco é a ideia de como os mecanismos cerebrais, eles... Primeiro, o funcionamento do cérebro é determinista ou indeterminista? Essa é a pergunta. Supondo que seja determinista, aí eu tenho um cenário de compatibilismo que eu posso tentar. Eu sou determinado, mas eu tenho uma possibilidade de criar uma disposição de segunda ordem que anule aquela determinação anterior. Ou é indeterminista, e aí eu não preciso. Aí eu acho que o determinismo é melhor nesse caso, porque se é indeterminista e incausado, eu não tenho nem como saber qual é a causa da minha escolha, para eu tentar uma causa de segunda ordem. E se eu não sei o que eu quero, eu não tenho como saber se eu quero o que eu quero, porque eu não sei o que está me determinando para eu tentar corrigir. Então, acho que nesse ponto, você saber qual é o processo causal que levou à sua escolha é melhor do que você estar num cenário que, na verdade, você está totalmente indeterminado, e aí você parece que... Nesse ponto eu concordo. Parece que não é a sua autoria, né? Parece que você é um jogo do acaso, da espontaneidade. Mas eu acredito que vai ter literatura sobre isso, assim, mais desenvolvendo essas ideias que ele está introduzindo nesse capítulo, né? Que é a ideia de eu ter as disposições de segunda ordem dentro da agência, né? Ele evita o problema, mas e introduz uma possível terceira via. Eu acho que ele argumentou até... É que ele não fez um artigo sobre isso. Ele teria que talvez fazer, não, vamos analisar como é que é essa minha liberdade de querer o que eu quero dentro da metafísica das disposições dos poderes. Isso ele teria que desenvolver, talvez fique por um segundo momento, né? E a questão eu não tinha noção, realmente o livro ficou muito no debate humeano e não humeano, né? Pelo menos esses capítulos finais. E talvez tenha uma terceira via também, né, dentro desse debate, que é o que a metafísica dos poderes tenta ser, né? Ela tenta dar um novo caminho, não rumiano, mas bem mais requintado, né? Porque ele está introduzindo justamente essa ideia das propriedades disposicionais. E que parece mais sofisticado em alguns aspectos do que um mecanismo causal puro, né? Essa metafísica dos poderes causais que está sendo desenvolvida agora, ela tem um aparato, às vezes, mais sofisticado e para lidar justamente com as críticas da causalidade que foram feitas pelos rumeanos, né? E, enfim, Ele se. O, meu Deus, o Dorato ele publicou um artigo esse ano falando sobre. No perfil dele, pelo menos tem, né? Estoicismo, atenção plena e o cérebro, os fundamentos empíricos do desejo de segunda ordem. sim. E aí ele vai trabalhar essa questão de autorregulação. Ele entrou nessa área agora, né? Hum. Sim. Eu acho que é um caminho promissor, assim. E ele usa o estoicismo. Interessante. Você leu o artigo, Miguel? Não, pesquisei aqui agora para ver o que ele tinha Ah, publicado. tá. Eu sei que o livro é do ano passado, né? E, no geral, o livro deixa bastante questões para serem pesquisadas mais a fundo nessa aqui. Eu Sim, não vi dos autores em si o que eles publicaram depois, né, sobre. sim. O estoicismo está meio na moda, né? Assim, pelo menos na filosofia de divulgação, a gente vai nas livrarias e vê muita coisa sobre os estoicos. Parece bem atual, né? Eu, quando li a primeira vez, a ideia, acho que do livro do Schopenhauer sobre a liberdade de querer o que se quer, sobre o livre-arbítrio, eu acho que é o livro, e aí, para mim, assim, disse tudo, né? Porque
a liberdade de fazer o que se quer parece relativamente garantida, dentro de um contexto normal de sociedade, não uma ditadura, mas querer o que se quer, aí você entra até na psicanálise, a questão do inconsciente. Então, a discussão, como você falou, ela amplia para outras áreas, né, da psicologia, da psicanálise, que o desejo nos determina, às vezes, inconscientemente, né? E aí são outros instrumentais para você lidar com o livre-arbítrio nesse contexto quase psicanalítico, que não está dito, né? Esses autores não chegam a falar isso, mas você pode fazer uma teoria de desejo de primeira ordem que você é determinado de uma forma bem, assim, sem possibilidade alternativa se você não criar essa capacidade racional de avaliar seus próprios desejos e vontades, né? E eu acho que é uma discussão interessante e eu vou dar uma olhada nesse artigo. Eu não coloquei a bibliografia aqui, mas basicamente é o livro, esse livro que a gente utilizou. E é isso, eu vou parar aqui a apresentação. E como eles falam, o problema do livre-arbítrio é um dos mais insolúveis da história da filosofia, e se você olhar a literatura, é uma coisa absurda, e eu acho que ainda não, é como o Kant falou, é quase uma antinomia, você ainda não tem, assim, como definir, né, se a gente tem o livre-arbítrio ou não. Primeiro você tem que definir se o mundo é determinista ou não, eu acho que a gente falou da outra vez, né, não tem como saber, assim, nem pela ciência. Você tem modelos e você diz, se o mundo for assim, quais são as consequências que eu vou derivar? É só modelos como se, então, mas eu já li alguma coisa de que define que me parece que dentro da literatura majoritária sobre o livre-arbítrio, você tem justamente um determinismo no cérebro. Eu acho que tem até aquele... Tem um artigo nesse livro, eu acho que a gente não vai discutir, que é como aquele experimento do Libet define a discussão a favor do determinismo, porque, na verdade, você tem consciência da sua escolha alguns milissegundos depois que ela acontece. Então, isso teria sido um contra-argumento ao livre-arbítrio, porque no nível cerebral você é determinado. A sua decisão vem para você depois que ela foi tomada. Então, você toma conhecimento dela, mas você ela não, como não saísse de você. Então, eu depois vou dar uma olhada nesse artigo, que a discussão do experimento do Libet continua e ela é bastante interessante e ainda está sendo debatida, não foi refutada pela neurociência atual, ela continua, só que agora tem novos experimentos e acho que a linha é realmente de que os processos cerebrais são, de certo modo, determinados. O que não significa que a gente não é livre, só que você tem que criar um modelo compatibilista para lidar com isso, e é o que os autores estão tentando fazer, né? Então, é isso. Então, se não tiver mais perguntas, a gente pode... Oi, Alessandro, tudo bem? Oi, eu cheguei no final, eu fui pegar os exames. Está tudo certo com você? O exame deu ok, pelo menos. Ah, que bom. Tem que resolver isso, né? Prioridade, né?